Olá pessoal, boa tarde. No caso aí vai ser boa noite para vocês. Meu nome é Clemerson, eu sou enfermeiro. Eu fui convidado pela colega Aline para estar conversando aqui um pouco sobre alguns assuntos relacionados à área da enfermagem para a escola IEPRO. Ela me deu aqui 4 temas para a gente discutir um pouco. Eu tentei pesquisar algo que fosse relevante para passar e vou tentar aqui conversar com vocês sobre a escala de serviço, o planejamento e a organização do serviço de enfermagem, relatórios e passagem de plantão. Vou tentar fazer isso de uma forma mais prática, né? E vou gravar um vídeo, aí vai ser um pouco longo e vocês vão pausando para descansar nesse período, né? Não vai ser exatamente nessa ordem que está aqui, escala, planejamento. Eu tentei fazer algo um pouco mais dinâmico para não ficar tão cansativo, tá bem? Então, aqui está um pouco sobre mim, né? Eu sou enfermeiro, formei na FTC Itabuna, fui bolsista pelo programa Faz Universitário, depois fui para São Paulo e fiz especialização em urgência e emergência. Nesse mesmo período eu entrei no mestrado na Universidade Federal de São Paulo e atualmente eu estou cursando bacharelado interdisciplinar em saúde na Federal do Sul da Bahia. Mas eu queria deixar claro que toda a formação acadêmica ela é relevante para a sua vida. Mas o que mais me orgulha mesmo é olhar no meu RG e ver ali o nome dos meus pais, que são quem realmente eu represento e pretendo honrar e dar orgulho. Bom, na rotina hospitalar, nós temos, obviamente, para funcionar, um quadro de funcionários, né, diariamente. Esse quadro de funcionários é que vai fazer o serviço andar, né, funcionar. Vai estar ali presente para estar prestando assistência aos pacientes que vão chegar. Então, o quadro de funcionário ele é formado pelo médico. Geralmente é um médico plantonista. Ele, obviamente, ele é contratado pela instituição para dar um plantão, geralmente de 24 horas. Então, eu vou utilizar como modelo a instituição que eu trabalho, que é um hospital de pequeno porte, né? Conta aí com o médico, que ele dá o plantão de 24 horas. Tem um enfermeiro, né, que vai fazer a gerência do plantão, né, a gerência e a assistência do plantão. Vai ficar de olho nos materiais que são necessários para executar as tarefas, tanto médica quanto da enfermagem, e vai prestar assistência também da enfermagem. Lá trabalham 2 técnicos de enfermagem. É diferente de hospitais grandes, né, como o Hospital de Base, como Costa do Cacau, que já é uma quantidade de funcionários bem maior. Então, vou pegar um modelo menor que fica mais fácil de compreender, né? Então, são 2 técnicos de enfermagem. E nesse hospital funciona a parte de emergência e a parte de internamento. Nós temos leitos de internamento, enfermaria masculina, enfermaria feminina, pré-parto, parto e pós-parto. E agora, com esse problema de coronavírus, nós temos também uma ala para Covid, para pessoas que estão suspeitas e as que testam positivos também. São 2 motoristas de ambulância que funcionam lá. Um motorista ele fica de plantão para buscar pacientes em domicílio em regiões próximas ao hospital e também em zona rural, né? E o motorista fica de descida, que a gente fala, né? Descida é quando vem a paciente encaminhado para Itabuna,
Então ele fica no descanso dele, e quando surge uma emergência, ele que conduz esse paciente do município que nós moramos até o município de Itabuna, ou Ilhéus, que é o Costa do Cacau. E também nós vamos ver mais para frente que, através de sistemas de informação, nós também recebemos chamadas de municípios bem mais longe, como Jequié, como Conquista, como Eunápolis, que também convidam nossos pacientes, né, que são lançados no sistema. Nós temos também uma pessoa só que faz a limpeza, né? Ela já sabe o serviço dela, ela já tem seu material todo separado diariamente, todo preenchido, né? E também quando nós convidamos, quando nós presenciamos, atendemos alguma pessoa, a pessoa causou ali alguma sujidade, aí a gente avisa que tem uma sujeira que ela precisa limpar. Nós temos um segurança, né, uma pessoa na vigilância que faz uma organização na entrada do hospital. E nós contamos com uma recepcionista que faz ali a ficha, né, que faz uma entrevista. Nós temos também o pessoal da alimentação, que cuida da nossa alimentação e da alimentação dos pacientes. Temos também o pessoal da esterilização, né, que esteriliza materiais de pequenas cirurgias, né, as suturas, os materiais do parto também, e também gás e outros equipamentos também que precisam ser esterilizados, né? Então, aqui eu vou mostrar algumas partes do hospital e vou mostrar como funciona a organização e o gerenciamento desse local. Então, logo quando a gente chega no hospital, o pessoal da enfermagem, no caso o enfermeiro, ele faz uma ronda, né? Ele olha, ele recebe o plantão do colega que está saindo, e após o plantão ele procura ver se está todo o material disponível para poder trabalhar, né? Então ele faz uma ronda, começando logo pelas prioridades, né? Então ele vai na sala de emergência, como a gente está vendo nessa foto, tem aqui um cilindro de oxigênio. Então esse cilindro de oxigênio ele é comprado através da direção do hospital, mas nós da enfermagem é que passamos para ele a necessidade de se mandar trazer novos cilindros cheios, né? Então tem ali um medidor e a gente fica atento nele. Então a gente vai na sala de emergência, confere e também confere o estoque, quantos tem no estoque, quantos tem uso domiciliar, quantos tem usando dentro do hospital, e confere se o da emergência tá cheio, a quantidade que tem de oxigênio, se está com a águazinha no umidificador, se a gente providencia a borrachinha que vai ser a condutora aí, e também o catéter nasal que vai no paciente. Então a gente conferiu o oxigênio, está tudo ok. E se tiver algum vazio, a gente passa para a direção que o hospital precisa de oxigênio, né? Então isso faz parte da organização e do gerenciamento, né? Nós da enfermagem funcionamos como os olhos, tanto do médico como também da direção do hospital. Somos nós que temos que estar atentos para provisão e previsão de materiais. Então tem uma mesinha, a gente deixa a mesinha forrada. Ali ao lado nós temos um desfibrilador, né? A equipe precisa estar treinada para utilizar o desfibrilador, para praticar os ciclos de uma emergência, né? De uma parada cardiorrespiratória. Tem ali um carrinho de emergência, então nós temos que abrir as gavetas e conferir todos os medicamentos, se tem todos os medicamentos, conferir a data de validade
desses medicamentos. Então, e nas gavetas abaixo tem equipamentos, né? A gente confere se tem os equipamentos, se estão todos embalados corretamente, e a data de validade também dessas embalagens que ele foi esterilizado, né? Então nós fazemos essa conferência diariamente. Tem ali um aparelho de eletrocardiograma, né? O que a gente precisa observar nesse aparelho de eletrocardiograma geralmente é o papelzinho que é feita a leitura do eletro, né? Muita gente vai fazer o eletro, mas não tem o papel. Mas esse aparelho ele é digital, se for um caso de emergência a gente vê a leiturazinha nele, mas nós temos que estar atento para a leitura impressa, né? Tem uma tintazinha também que não pode faltar. Então isso é importante, porque nós de municípios pequenos, nós geralmente encaminhamos pacientes graves para Itabuna e para outros locais, Costa do Cacau. Vou usar esses 2 hospitais como referência, Base e Costa do Cacau, que é o que mais nós encaminhamos. Então, como a gente hoje tem um aparelho de eletro, já é um equipamento que evita da gente se desgastar de transferir um paciente simplesmente pela suspeita de um infarto, né? Se a gente já tem ali o aparelho, a gente, através do médico, da equipe de enfermagem, né? Se tiver a telemedicina, seria muito importante para os hospitais, que o resultado você envia em 5 minutos, você tem a interpretação do ECG. Então, tendo essa interpretação, você já evita de encaminhar um paciente para Itabuna simplesmente para fazer a leitura de um eletro, porque você está com suspeita de um infarto. Então, se você tem seu equipamento funcionando, você tem profissionais capacitados para fazer interpretação, já tem esse desgaste físico, mental e financeiro. Então, o enfermeiro ele faz essa supervisão nesse local, mas também o técnico pode fazer isso, né? Pode dar uma conferida se está tudo ok nas enfermarias. Essa salinha é uma salinha de observação, como a gente diz, de estabilização do paciente. Se chega uma pessoa mais grave, a gente coloca aqui nesse local e tenta estabilizar. Estabilizar o quê? Pressão sanguínea, glicemia, né? A pressão se estiver alta ou baixa, a glicemia se estiver alta, se estiver baixa, né? Pessoas com dispneia, né? A dificuldade de respirar intensa, a gente coloca aqui. Se tiver com sangramento intenso, a gente põe aqui, tenta conter, tenta estabilizar, né? Pessoas com infarto, sofrendo infarto. Então, pessoas mais graves, a gente primeiro passa por esse períodozinho aqui nessa sala, mantendo o quadro de gravidade, o médico encaminha ele para um hospital com um suporte maior, né? Então é aqui que a gente faz a correria, né? Técnico, enfermeiro e o médico. É um trabalho aí em conjunto. Essa salinha é uma salinha apenas de observação, né? Não precisa estar na outra sala ocupando, na sala anterior ocupando. A gente deixa aqui para fazer uma soroterapia, né? Para fazer uma recuperação do nível de consciência, né? A gente põe ele aqui e você vê que está forradinho, né? Que é um papel tanto do técnico quanto do enfermeiro, né? Providenciar esse papel, comunicar se estiver faltando, né? Forrar o papel descartável e convidar o paciente a ficar aí, principalmente quando ele está um pouquinho mais grave, que ele não consegue sentar ou ficar de pé. A gente deita ele, acomoda, né? Aí prepara o materialzinho de punção venosa, tem uma bandejinha, então pode ser o técnico mesmo, né? Nesse hospital, que é pequeno porte, particularmente eu não adoto uma postura assim somente de gerência, né? Minhas colegas falam que eu trabalho como técnico, porque não dá pra gente ficar o tempo todo somente comandando as meninas.
as colegas, né? Então a gente tem que fazer as coisas e aliviar um pouco a carga de trabalho delas, porque senão a gente só fica parado com a prancheta na mão, pedindo para ela fazer isso, pedindo para ela fazer aquilo, ou então a gente vai para o descanso, se tiver emergência chama a gente. Então aqui é legal a gente fazer tudo, né? Nós sabemos que tem procedimentos que é da alçada do enfermeiro. Exclusivamente nesse hospital, o que é que o enfermeiro faz que o técnico não faz? É passagem de sonda nasogástrica, passagem de sonda vesical de demora, aspiração orotraqueal em recém-nascidos, embora os técnicos de lá, alguns são mais experientes, conseguem fazer tranquilamente esses procedimentos. Né? Tem hospitais que, não sei assim a questão da legalidade, mas eles têm, já vi casos de técnicos fazerem esses procedimentos. Né? Assim, pela questão da segurança do paciente, tem técnico que tem mais habilidade para fazer do que certos enfermeiros. Né? Mas a gente, por uma questão assim, mais de preservar o técnico, a gente faz essa divisãozinha, né? O enfermeiro fica responsável por esses procedimentos que eu acabei citando, porém o enfermeiro faz todos os outros procedimentos que o técnico faz, né? Punção venosa, realização de curativos, banho no leito, né? A punção venosa tanto na emergência quanto no internamento. Todos os procedimentos o enfermeiro faz também. Eu particularmente gosto de ajudar muito os técnicos, principalmente porque eles têm mais de um emprego e chegam às vezes cansados dos outros plantões, e a gente aí dá a ele uma força para que ele possa se recuperar mentalmente e fisicamente para poder prestar assistência. Então nesse local nós acomodamos o paciente, né? Se não der para fazer uma triagem nele após a recepção, a gente acomoda logo ele aqui e fazemos uma triagem. Como se dá essa triagem? Vocês vão ver mais para frente um slide os aparelhos, que são geralmente o termômetro, né, para ver a temperatura, o aparelho de glicemia, para ver a glicemia capilar, o oxímetro, para ver a saturação de oxigênio, e o aparelho para verificar a pressão arterial. Nós verificamos aí os sinais vitais e fazemos já uma pequena entrevista, uma pequena anamnese, né? A anamnese é aquela parte que você interroga o paciente, você procura a HDA, que é a história da doença atual, para você já ter conhecimento, caso o paciente não consiga passar as informações para o médico, caso não tenha um acompanhante, você já colhe anteriormente, previamente, algumas informações que possam ajudar no diagnóstico e também na terapêutica, no tratamento. Então essa parte de triagem tanto é feita pelo enfermeiro quanto pelo técnico de enfermagem. Todos são capacitados, todos são habilitados para fazer a triagem. Essa sala é uma sala de sutura e também de curativos. Né? Nós vemos ali os equipamentos, né, que são utilizados para fazer a sutura. O kit de sutura fica em outro local. A gente traz o kit para esse local para se poder realizar a sutura. Então é feito sobre uma técnica asséptica, ou seja, uma técnica que não haja a contaminação desse equipamento, para que essa contaminação não adentre a corrente sanguínea do paciente. Né? Já que a sutura ela é o fechamento de uma abertura na pele do paciente. Então, a pele é a primeira barreira que protege contra a infecção. Então, essa pele, se ela foi aberta por algum trauma, essa pele precisa ser fechada com materiais limpos. Então, nós preparamos todo o material de sutura, que consta por o kit de sutura, que são as pinças. Nós pegamos o fio de sutura, mas aí nós perguntamos ao médico qual fio ele vai utilizar. Ele sabe mais do que nós o que é necessário. Muitas vezes nós já deduzimos
pela questão da prática, né? Isso aí vai ser um fio 4, um fio 3, vai ser o catgut. Então nós preparamos o fio de sutura, fazemos a limpeza do local, né? Tem o soro fisiológico, um gás estéreo, tem o PVPI tópico. Nós fazemos a limpeza do local que vai ser suturado, colocamos o kit de sutura e a luva estéreo para o médico, tem um anestésico. Então nós preparamos esse ambiente para se fazer a sutura, né? Acomodamos o paciente em uma posição que facilite o manuseio do local a ser suturado, né? Tem ali um foco para ajudar na questão da iluminação, tem uma baciazinha para conter vômito, outras coisas, outras excretas, urina também, às vezes tem o aparelhozinho para captar a urina, tem a cubarrim, tem aquele outro que me fugiu o nome da memória, tem ali o sabão líquido disponível, papel toalha, tem uma torneirazinha que está vendo uma pia. Então nós fazemos ali a preparação desse local no início do plantão e também após a realização da sutura, a equipe de higienização realiza seu trabalho, né? No curso também a gente já ia ajudando, evitando sujar muito, né? Evitando que o sangramento demasiado, né? A sujidade, a gente deixa esse local o mais limpo possível, né? Tem na medida do possível, às vezes não dá, às vezes é um sangramento intenso, às vezes a pessoa está vomitando muito, né? Mas nós limpamos e depois nós colocamos tudo em ordem novamente para receber o próximo paciente. Essa aqui é uma enfermaria, né? Graças a Deus ela está desocupada, ninguém está precisando, né? Mas a gente está vendo aqui alguns leitos e cabe algumas observações aqui nesse local. Primeiro, tem a enfermaria feminina e a masculina, né? Então, alguns conceitos básicos são que nós já temos desde casa, né? Que é a questão da educação, né? Se nós vamos entrar em uma enfermaria, a primeira coisa que a gente tem que fazer é bater na porta, né? Bater na porta, se identificar, dizer quem nós somos e chamar o paciente pelo nome, né? E perguntar e dizer para ele o que é que nós iremos fazer, né? Após o paciente concordar, nós iniciamos o procedimento. Então, existe a questão do respeito com o paciente, né? Então, antes de realizar o procedimento no paciente, nós saímos do nosso posto de enfermagem e a primeira coisa é higienizar as mãos, né? Lavar bastante com água e sabão da maneira correta, enxaguar e enxugar a mão. Aí nós pegamos a bandejinha e colocamos nessa bandeja todo o material que nós iremos realizar e nos dirigimos até a enfermaria, né? Chegando na enfermaria, após passar por essa questão toda de identificação, nós realizamos o procedimento, saímos e novamente lavamos as mãos, né? Caso haja necessidade de mais um profissional, aí vão 2 profissionais para ajudar. Por exemplo, banho no leito, né? Ou um paciente que está com dificilmente pegar um acesso, né? Convida outro paciente para ajudar e realizamos esse procedimento. Ficamos atentos também com relação aos acompanhantes, né? O traje, quer dizer, a roupa que o acompanhante está utilizando, né? Geralmente mulheres ocupam mais a enfermaria, são acompanhantes na enfermaria feminina, né? Nós damos também as dicas para esse acompanhante para não levar alimentos de fora do hospital. Nós avisamos ele que ele não é permitido ficar saindo do hospital e voltando para a enfermaria por causa de infecção cruzada, né? E aqui que acontece a relação entre o profissional e o paciente.
essa aqui é uma sala de pré-parto, né? Também está vazia, você vê que os leitos estão desforrados. E quando chega uma gestante com sinais iminentes de parto, nós conduzimos ela ao pré-parto, né? Para dar para ela aí uma privacidade, uma tranquilidade, para que seja feita ali uma anamnese e um exame físico. Então nós admitimos, forramos esse local, né? Já está higienizado, está arejado. Então colocamos ela no pré-parto, preparamos o material que será necessário para examinar o neném, né? Que material é esse? O aparelhozinho que faz verifica os batimentos cardíacos, né? Batimentos cardiofetais, né? A vaselina, um gel condutor e luvas, né? Nesse hospital, geralmente, como a gente não é enfermeiro obstetra, embora tenha enfermeiro obstetra, o toque é feito pelo médico, né? Ele verifica o colo uterino. O médico faz o toque, ele pode fazer a ausculta dos batimentos cardiofetais através de sonar, ou então nós enfermeiros ou os técnicos fazem. Geralmente os enfermeiros que fazem a ausculta dos BCFs, dos batimentos cardiofetais. E a gente faz a contagem desses batimentos, né? O pré-parto em hospitais assim, de emergência, quando não tem enfermeiro obstetra, ele é bem mais simples, embora não seja assim muito completa, né? A gente tenta ali dar o máximo de conforto, o máximo de humanidade para aquele momento do parto, né? Faz a aferição da pressão arterial, né? Se for necessário, faz uma glicemia capilar, porque muitas gestantes apresentam diabetes gestacional, né? A gente faz essa triagem, acomoda ela, dá algumas explicações de como ocorrerá o parto, a questão da respiração, a questão da força que ela tem que fazer, os movimentos que ela tem que fazer para que haja a facilitação do parto. E a gente deixa ela acomodada nesse local enquanto nós vamos arrumar a sala de parto que nós veremos a seguir. Também é indicada a deambulação, ou seja, que ela faça caminhadas, né, aquela marcha típica da gestante com aquelas perninhas abertas, para facilitar, para causar ali a indução mais do parto, ou então ela fica ali acomodada, né? Aconteceu já muitos casos dos nenéns nascerem aí mesmo no pré-parto, nem dá tempo ir para a sala de parto. Aqui é a sala de parto do nosso hospital, né? Tem aqui alguns leitos, tem uma mesinha aqui do lado direito que está forrada, tem um aspirador no cantinho, aqui a gente faz a aspiração do neném. Tem uma maca aqui que já está forrada, tem uma bandejinha que vai receber a placenta e tem um foco. Então a gente aproxima esse foco, nós deixamos já, tem um armáriozinho que eu não consegui tirar a foto, mas tem um armáriozinho de medicação que também nós fazemos aquela averiguação que nós falamos lá na sala de estabilização. Nós verificamos se todos os medicamentos estão disponíveis e a validade desses medicamentos. Tem um material de epísio, tem um material de coto umbilical. Nós deixamos esses materiais já disponíveis para utilização. A vestimenta do médico, do enfermeiro, a luva estéreo também. Então nós deixamos esses materiais todos disponíveis quando percebemos que o parto ocorrerá aqui. Então, após o nascimento do neném, a gente traz o neném para essa mesinha que está aqui ao lado forrada. Aqui a gente coloca o neném. Tem uma fita métrica que nós
medimos o perímetro cefálico, torácico e abdominal do neném. Nós também medimos o comprimento do neném, quantos centímetros ele mede, isso após ele ser aspirado, né? Também tem uma tintazinha que nós colhemos as digitazinhas do pé do neném, e tem uma folhinha específica para você colar o pezinho dele nessa folha, a digitalzinha ali dele, do pezinho na folha. E tem um livro que a gente faz anotação dos dados que nós colhemos. Tem uma balança que nós pesamos o neném, e todos esses dados antropométricos nós anotamos no neném. Que horas ele nasceu, o tipo de parto, qual foi as medidas antropométricas, qual foi o peso, quem foi a equipe, quem foi o médico, né, se existia alguma anomalia no neném. Tudo isso o técnico pode fazer, essas medidas antropométricas, essas anotações. Né? Geralmente, como é muito corrido, todo mundo pode fazer isso, tanto o técnico quanto o enfermeiro pode fazer as medidas e fazer a anotação. Tem o índice de Apgar, né, que é um índice de saúde do neném, que a gente anota também. E após esse momento, nós aquecemos esse neném, damos as vacinas, a vitamina K, e entregamos ele para a mamãe para já tentar o reconhecimento e a amamentação. Porque quanto mais rápido nós damos o neném para a mãe e ele amamenta, mais força a contração uterina para a expulsão da placenta e redução do tamanho do útero. E essa amamentação também precoce, ela estimula a lactação, e o colostro, que é o primeiro leite, ele faz bem para o neném, ele já é alimentado ao nascer. E tem um detalhe também que já é feita uma punção venosa na mãe, instalado um soro, porque ela vai perder sangue nesse parto, então esse sangue já é reposto para ela. Caso haja necessidade de medicamentos anti-hemorrágicos, nós administramos, né? O médico pede, tanto o enfermeiro quanto o técnico pode preparar esse medicamento e administrar. E depois daqui nós conduzimos para o pós-parto, onde a mãe e o neném ficam ali em observação, e a gente vai para a parte de anotações de enfermagem, né, preenchimento do prontuário, que nós vamos ver posteriormente. O prontuário, no primeiro momento, no parto, após o parto, ele é feito pelo enfermeiro. Essa anotação de como a paciente chegou, foi feita a admissão dela, é o enfermeiro que faz a admissão, e após o parto, nós abrimos um prontuário para a mãe e um prontuário para o neném. E ali nós vamos relatar como foi que aconteceu o parto. É importante a gente encarar o prontuário como um documento legal, ou seja, um documento que ele pode ser utilizado em uma questão judicial também. Ele não serve somente para que haja comunicação entre a equipe técnico, enfermagem e médico, também nutricionista e ali a cozinheira que vai ver qual foi a dieta prescrita pelo médico. Ele tem a questão jurídica também. Então, se caso ocorra algum problema, o prontuário vai servir como um documento legal. Então, encare o prontuário assim como uma história que foi contada da forma que ela aconteceu. Você vai colocar no prontuário tudo o que ocorreu, desde o momento da admissão até o momento da alta. Então, aqui no caso do parto, a gente vai colocar como foi que a mãe chegou, que foi feita uma anamnese nela, foi feito um exame físico, foi averiguado os sinais vitais do neném, né? Ela foi conduzida ao parto, foi realizado o parto, se foi de forma natural, se foi de forma humanizada, você precisa relatar se houve alguma intercorrência, ou se o parto foi todo natural, se foi sem problemas,
o enfermeiro vai anotar ali no prontuário, e depois o técnico também pode dar seguimento a esse prontuário descrevendo os procedimentos que foram feitos. Por exemplo, né, algumas medicações para a mãe, né, que foram administradas após o parto, né, verificado se o neném está com boa pega, ou seja, se ele está anotando isso aí, cabe também ao técnico, pegando se o neném está com boa pega ao seio da mãe, né, se o neném está choroso, se o neném está corado, né, com boa oxigenação, se ele está ativo, né, tudo isso aí o técnico também pode fazer. Ao enfermeiro cabe aquela admissão inicial, a alta também pode ser feita pelo técnico também. Vamos ver o próximo slide. Então essa é a sala de parto. Esses aqui são os equipamentos que nós verificamos os sinais vitais. Nós estamos vendo da esquerda para a direita aqui um aparelho de pressão. Tem um digital e tem outro manual. Tem aqui o oxímetro, tem um termômetro, tem um aparelho de glicemia. Nós fazemos a triagem dos pacientes de emergência e dos pacientes internados. Obviamente que nós fazemos uma desinfecção com álcool 70 após a utilização desses aparelhos. Pacientes com Covid têm aparelhos específicos, né, exclusivos para Covid, né, para não ficar causando infecção. E quando nós aferimos os sinais vitais de uma pessoa com suspeita de Covid, nós higienizamos para que seja utilizado no próximo paciente. E também com os pacientes que estão internados, nós também fazemos essa desinfecção, né? Então, esses aparelhos nós fazemos a triagem. Essa triagem é feita tanto pelo técnico quanto pelo enfermeiro. É importante fazer a triagem para facilitar o atendimento médico, né? Embora tem médicos que eles mesmos gostam de fazer a triagem, né? Ele leva ali pelo menos seu estetoscópio ou seu aparelho de pressão para verificar a pressão do paciente dele, mesmo a gente aferindo. Mas é bem legal a gente fazer a triagem, todo mundo fazer antes que haja o atendimento médico. Isso dá pra gente uma segurança e gera pra gente um conhecimento. Porque quando nós fazemos essa triagem, nós já vamos nos familiarizando com as enfermidades e depois com a terapêutica prescrita pelo médico. Então a gente vai tendo uma noção e a gente já vai recebendo conhecimento da fisiologia, da fisiopatologia e da medicalização dos pacientes. Esse aqui é um armário de medicamentos. Nesses medicamentos tem um responsável pela farmácia que ele vem diariamente. No nosso caso, ele vem 2 vezes por dia para repor esses medicamentos, né? Então, tanto ele olha a data de validade, como ele olha também o que está faltando. E se nós, no dia a dia, tanto o enfermeiro quanto o técnico, perceber a falta, a gente comunica à farmácia a necessidade de repor esses medicamentos. Você vê que eles estão organizados em vasilhinhas, cada vasilhinha tem o nome da medicação a ser utilizada. Isso não é trabalho somente do enfermeiro, o técnico também pode fazer essa organização, né, para facilitar, né? Embora no dia a dia a gente já leva a mão na caixinha já certa. E quando a gente pega o medicamento, é comum a gente olhar se é o medicamento correto, né? Tem os erros e os acertos da medicalização, né? Não sei se agora são 7 erros, mas tem medicamento certo, paciente certo, hora certa, via certa, todo tem os erros, os acertos da medicação. Então nós conferimos se é a medicação que foi prescrita lá pelo médico. Conferimos, quando pegamos a medicação, olhamos também a data de validade e tentamos fazer tudo de uma técnica asséptica, né? Nós pegamos o medicamento, a seringa, a agulha, embebemos um algodão no álcool, né?
calçamos a luva e despojamos esse material, né? Abrimos a seringa, desencapamos a seringa, depois a agulha, encaixamos a agulha na seringa direitinho, aspiramos um pouquinho para quebrar a barreira da seringa de ar, né? Quebramos a barreirinha ali de ar, deixamos a seringa ainda dentro do saquinho dela e pegamos o medicamento e quebramos a tampa desse medicamento quando ele é a ampolinha de vidro com algodão embebido em álcool, que esse álcool já faz ali uma desinfecção desse medicamento, já que ele foi manipulado por algumas pessoas, né, como profissional da farmácia, e por nós ainda sem a luva e sem o álcool, a sujidade de nossa mão está nessa ampola. Então, quando nós pegamos o algodão embebido em álcool, nós já fazemos ali uma desinfecção prévia para a gente não levar ali micro-organismo para a corrente sanguínea do paciente. E aí nós aspiramos esse medicamento, encapamos a agulha, pegamos um outro algodãozinho embebido em álcool, né? Quando a gente quebra a tampinha, possa ocorrer de vir vidro no algodão que a gente utilizou para fazer a asepsia da ampola. Então, geralmente a gente troca esse algodão, porque se a gente passar na pele, pode arranhar a pele do paciente. E aí, nós vamos administrar esse medicamento, tanto via intramuscular quanto via endovenosa, né? E tá ali tudo organizadinho, tudo direitinho, né? Isso é trabalho do técnico de enfermagem também, verificar, ficar atento. Também é feita essa verificação no início do plantão, a gente chega, a gente olha se tem todos os medicamentos, porque as situações de emergência podem ocorrer em qualquer momento, né? Você pisou no hospital, você sentou para fazer alguma coisa, para bater o ponto ou para abrir o livro de plantão, chega uma emergência e aí possa ser que não tenha o medicamento na hora que você precisa. Então, a gente confere esses medicamentos logo no início do plantão e faz uma listinha, uma relação dos medicamentos que estão faltando ou que você percebe que vai faltar. Isso faz parte da gerência de enfermagem e do planejamento do plantão, né? Então é isso. Esse aqui é um armáriozinho de soroterapia, de outros equipamentos de punção venosa, de sutura e de sonda vesical de demora e de alívio, e alguns equipamentozinhos de oxigenoterapia, né? Não parece, nós temos que tomar cuidado com o soro, viu, colegas? Porque nós já tivemos relatos de pacientes que foram a óbito por troca de soro, né? Ou por troca de embalagem de soro com outro líquido, né? Como no caso, não sei se foi glicemia, foi vaselina em São Paulo, que assim, nós temos que ter cuidado, assim, cada profissional tem que ter cuidado quando for administrar algo no paciente, tanto soro quanto medicamentos. Você tem que pegar e tem que ler. Por mais que a gente tenha o costume de automaticamente guardar tudo no seu devido lugar, pode ocorrer o erro de guardar trocado, de qualquer um, né? Como nós dissemos, esse hospital que eu trabalho é de pequeno porte, então não tem tantos pacientes internados. Mas, por exemplo, outros hospitais de grande porte, nós vamos ver a questão do IST, o Índice de Segurança Técnico, que é o índice que mede a necessidade de assistência de enfermagem para cada paciente. E nós sabemos que, às vezes, esse IST ele é no limítrofe, né? Ele está ali no limite, que já é cansativo para um técnico dar conta de tantos pacientes em um plantão. Então, o que eu quero dizer é que quando esse IST está ali no limite, ou às vezes ele é ultrapassado, ocorre um desgaste mental e físico do profissional. É inevitável. Qualquer plantão de 12 ou de 24 horas, ele é extremamente cansativo e estressante. Mesmo aquele plantão que não há nada para fazer, as horas parece que não passam, isso causa um desgaste mental na gente. E principalmente quando existem muitos pacientes internados, ocorre um desgaste maior, ainda mais quando o profissional ele tem mais de um emprego.
Então, esse cansaço faz ele se desconcentrar, né? Ele se desconcentrar. E essa desconcentração leva ao erro. Então, esse erro ele ocorre por uma soma de fatores. Eu não quero isentar e nem inocentar o erro, mas existe aí uma soma de fatores para que esse erro ocorra. Primeiro, esse desgaste físico e mental, que todos nós somos seres humanos, a maioria de nós profissionais da enfermagem trabalhamos muito e recebemos pouco, né? Então existe aí esse cansaço mental, esse não reconhecimento pelo nosso esforço. Possa ser a manipulação por mais de uma pessoa nesses materiais, pode ali levar à troca desses materiais de um guardar em locais trocados. E a necessidade de urgência, de rapidez para se utilizar esse material. Então a pessoa cansada vai no armário, chega lá, tem embalagens semelhantes, né? Embalagens semelhantes, porque nós estamos ali, vendo ali nos soros, ó, todos tampinha branca e líquido transparente, né? Então nós pegamos às vezes sem olhar. Eu não estou dizendo apenas de soro glicosado, soro fisiológico e soro glicofisiológico, e o ring é lactato. O erro que ocorreu em São Paulo foi a troca de um soro fisiológico por uma, se eu não me engano, foi vaselina, foi outro líquido, em que a embalagem era bem semelhante e a letrinha, para você ler, era bem pequena e estava trocado. Então, não estou inocentando nem tirando a culpa do paciente. Então, por exemplo, se você tem embalagens com cores diferentes, que a gente está vendo ali a tampinha branca, só tem um rótulozinho que às vezes você pode confundir também, mas se você consegue diferenciar bastante uma embalagem da outra, a probabilidade de erro já diminui. Então a nossa colega pegou um vaso que era transparente, um rótulo que era em preto e branco, e trocou e acabou administrando, né? Então esse paciente, se não me engano, foi a óbito em São Paulo. Você já deve ter ouvido falar de erros disso. Então estou dizendo aqui que a questão da organização desse material é muito importante, deixar tudo separado corretamente. No momento da emergência em que ocorre aquela pressa para fazer o procedimento, também está sujeito ao erro, então tem que ter muita atenção nesse momento. E que esses equipamentos eles são manipulados tanto pelo enfermeiro quanto pelo técnico, né? Geralmente, na maioria das vezes, é o técnico que faz a terapia avenóclise, que é a terapia endovenosa no paciente. Então precisamos ter cuidado com isso. Essa aqui é uma piazinha que eu coloquei o nome de pia para medicamentos, que é geralmente onde nós preparamos uma bancadazinha. Como não tem uma bancada específica, nós limpamos ela com álcool 70 e preparamos as medicações aqui. Tem ali um sabão, tem um papel toalha, tem uma caixinha para material descartável, para material pérfuro cortante, né? Tem um lixo contaminado e tem um lixo não contaminado. E aqui a gente tenta se organizar e preparar nossos medicamentos, né? Então, iniciou o plantão. Ou melhor, quando terminou o plantão, a equipe que está saindo já deixa tudo limpinha para a equipe que vai chegar, para que não haja contaminação, que esteja tudo bem organizadinho, né? Então aqui nós preparamos os medicamentos, tem uma bandejinha que a gente põe os medicamentos, preparamos todos na técnica asséptica, né? E partimos em direção ao paciente para trabalhar, né? Essa caixinha de pérfuro cortante faz parte da nossa observação, verificar se ela está muito cheia. Se ela está cheia, a gente providenciar outra, né? Tomar muito cuidado, tanto o enfermeiro quanto o técnico, para não se furar, né, com agulhas. Acontecem muitos acidentes de trabalho, né? A gente acaba se contaminando com pérfuro cortantes, né? Então, quando ocorre um acidente, a gente faz logo uma notificação
e a gente encaminha essa pessoa, esse profissional, para Itabuna para fazer exames e tratamento adequado, o tratamento necessário de antivirais para que ele não sofra aí danos ou acidentes de trabalho com pérfuro cortantes. E também tem algo, aqui é uma parte de sistema operacional, foi o nomezinho que eu encontrei, que hoje faz parte do dia a dia do trabalho de enfermagem, né? O sistema de informação. Então, essa é uma atividade, na maioria das vezes, exclusiva do enfermeiro, né? Nós temos aí 2 sistemas de informação, o SUREM e o CISREG. O CISREG é um sistema de internação hospitalar e o SUREM é um sistema para encaminhamento de paciente para outra unidade. Então, quando é feita, faz parte da gerência de enfermagem, quando é feita a admissão de um paciente para internamento hospitalar, nós introduzimos esse paciente num CISREG, que é um sistema de internação hospitalar para controle de pacientes internados e porque a gente também a internação hospitalar gera custos e gera também orçamento para o hospital. Então hoje é controlado através do sistema de informação e ocorre aí o lançamento desse paciente nesse sistema. Quando esse paciente ele é um paciente grave, ele está internado, ou ele é um paciente que chegou, por exemplo, uma gestante que chegou e essa gestante ela é de risco, e a gente não tem estrutura de equipamentos, de infraestrutura e nem de profissional para atender a necessidade dessa gestante, então nós encaminhamos ela através do SUREM para uma outra unidade, né? Tem um sistema de regulação nosso aqui que é em Itabuna. Esse sistema de regulação tem profissionais que recebem essa solicitação, tem aí o médico que lê e que faz a interpretação da urgência e da necessidade desse paciente receber esse atendimento. Esse médico entra em contato com outros hospitais e outros profissionais nesses outros hospitais pedem o encaminhamento desse paciente. Então, a regulação entra em contato com a gente e a gente providencia um encaminhamento desse paciente que está aí necessitando de um atendimento mais urgente. Então, primeiramente, o enfermeiro que faz essa admissão. Mas, por exemplo, se tem, como no nosso caso, que são 2 técnicos, o enfermeiro, se o enfermeiro precisa descer com essa gestante ou com o paciente grave, o técnico precisa ter noções para lançar esse paciente no sistema. Porque às vezes não dá tempo de chegar uma pessoa grave, o enfermeiro sentar para fazer essa admissão desse paciente no sistema enquanto o paciente está grave e precisando de assistência. Então, em primeiro lugar, o paciente presta assistência ao paciente. Se esse enfermeiro precisar descer que eu falo é encaminhar esse paciente, realizar o trajeto do local de origem para o hospital de destino. A gente chama aqui, entre aspas, de descer, né? Vai ter descida, né? O técnico faz essa admissão desse paciente nesse sistema para que os outros hospitais recebam. Geralmente, a maioria das vezes, o hospital só recebe o paciente se ele for o quê? Lançado. Lançado aonde? No sistema, no SUREM. Então, o técnico de enfermagem tem que ficar atento e tem que aprender também a manusear esse sistema, tanto o CISREG quanto o SUREM. Não é tão difícil não, né? A maioria das informações vem no prontuário do médico. Vem ali o diagnóstico do médico, vem os sinais e sintomas e vem o CID, que é o Código Internacional das Doenças, né? E geralmente basicamente são essas informações que nós colocamos tanto no SUREM quanto no CISREG.
O surem é um pouco mais difícil, o cisreg é bem tranquilo, brevemente vocês vão ter contato com eles. E é isso. Essa aqui é uma geladeira de medicamentos, né? Tem a temperatura ótima, que é mais 2 e mais 8 graus Celsius. Tem um termômetrozinho, tem um cabozinho ali no meio, que é o do termômetro externo. Nessa geladeira aqui geralmente fica as insulinas, né? NPH irregular, né? Tem um copinho aqui que já fica umas abertas. Então, quem abre uma insulina de uma caixinha, a gente geralmente anota a data de quando que ela foi aberta e coloca essa insulina nesse copinho, para a gente não ficar sempre abrindo uma insulina nova a cada vez que for administrar. E aí nós tomamos cuidado com não manter essa geladeira aberta há muito tempo, não colocar outros produtos que não sejam medicamentos, né? Geralmente acontece de as pessoas os profissionais levarem suco, levarem refrigerante, né, e colocam na geladeira. Então nós evitamos isso, deixamos essa geladeira exclusiva para medicamentos, porque nós sabemos que quanto mais material tem nessa geladeira, mais ela vai trabalhar e menos ela vai fornecer ali o frio, né? Então, sala de vacina é um universo à parte que eu não vou conseguir falar tudo para vocês aqui, mas cada um tem que ter uma noçãozinha de armazenamento de medicamentos em frio, né? Geralmente, na maioria, são técnicos de enfermagem que trabalham na parte de frios, na parte de sala de vacina, né? Então, sala de vacina é um universo dentro da enfermagem. Então, é bom todo mundo ter uma noção. Deixa eu ver. Pronto. Bom, vocês vão pausando e tendo descanso aí, que eu não vou conseguir pausar. Eu vou fazer um vídeo aqui direto e aí vocês vão tendo descanso. Mas nós entramos aqui na parte de escala de serviço, né? A escala de serviço, ela é um documento, né? Também é um documento legal, né? Ela vem assinada pelo enfermeiro responsável por fazê-la, né? Vem ali assinada e carimbada. Ela serve para comprovar também que você trabalhou naquela instituição, e ela serve para que o período do mês ou do dia seja preenchido pelos profissionais. Então é respeitado um intervalo de trabalho e de descanso dos profissionais, e ela preenche ali o quadro de funcionários. No nosso hospital, essa escala serve para médicos, serve para enfermeiros, serve para os motoristas, né? Tem a escala de motorista também. Durante o mês, um motorista que é de transporte intermunicipal, e tem a escala de motorista do transporte ali municipal, né? Então, existe também o livro de preferências, né? Que é os dias que você prefere trabalhar, os dias ou turnos, que aí esse livro você coloca ali quando você quer e quando você não quer trabalhar. E esse livro não é seguido à risca, mas o profissional responsável por elaborar a escala vai ver o quanto que ele pode atender ao seu pedido, né? Por questões particulares ou por questões de trabalho. Aí você pede suas preferências, geralmente 15 dias antes de sair a escala, e aí a pessoa que elabora a escala vai ver se pode atender você ou não. Então, essa escala de serviços, ela veio de dimensionamento pessoal e necessita habilidade de fazer escala. Quais são as observações? Características da equipe, dinâmica da unidade. Característica da equipe, por exemplo, vamos supor, não é muito aconselhável você colocar 2 técnicos de enfermagem inexperientes junto com um enfermeiro experiente. Muitas vezes também ocorre do enfermeiro ainda não ter muita experiência,
E aí você coloca 2 técnicos de enfermagem mais experientes junto com esse enfermeiro, né? Então, essa distinção de classes dentro da enfermagem, ela muitas vezes é pertinente, mas nem sempre, 100%, ela é uma regra, né? Existem técnicos de enfermagem que dão de 10 a 0 nos enfermeiros, tanto nos procedimentos como no conhecimento da rotina. Também tem enfermeiro que dá muita lição a médico, embora estude bem menos, mas sabe muitas questões práticas. Não que ele vai prescrever medicamento, mas ele já tem o conhecimento. Muitas vezes os técnicos também já têm muito conhecimento de medicamento que vai ser prescrito. E muitas vezes o técnico também observa até medicamentos que são prescritos de forma errada pelo médico. Não assim de forma errada, equivocada, acontece, como ocorreu um erro aqui agora. Então nós observamos a característica da equipe, a dinâmica da unidade, a necessidade dos pacientes, né? Ou seja, o nível de complexidade de cuidados. Então o paciente, quanto mais necessidade de cuidado, mais atenção ele vai receber. Também ocorre de leis trabalhistas. Vamos ver no próximo. Bom, segundo o COFEN, como horas de enfermagem por paciente nas 24 horas. Então, como nós dissemos anteriormente, cada paciente ele vai ter uma complexidade diante do seu quadro clínico. Essa complexidade vai acarretar a necessidade de maior atenção a ele, né? Tem pacientes que nós temos que ficar aferindo seus sinais vitais de meia em meia hora, de 1 em 1 hora. Ele necessita de um acompanhamento maior. Então, aqui tem uma tabelinha que mostra 4 horas de enfermagem por paciente no cuidado mínimo, 6 horas de enfermagem por paciente no cuidado intermediário, 10 horas de paciente no cuidado de alta dependência, 10 horas de enfermagem por paciente no cuidado semi-intensivo e 18 horas de enfermagem por paciente no cuidado intensivo. Então, muitas vezes a gente tem que direcionar um dos profissionais exclusivamente para determinados pacientes ou para determinados setores, dependendo aí da gravidade do paciente. Essas e outras informações a respeito do dimensionamento de pessoal e das horas de enfermagem está ali no site do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem. A escala de distribuição de pessoal. Bom, nós temos a escala mensal, que nós dissemos, tem a escala diária e tem a escala de férias, né? Aí varia de instituição para instituição. A escala mensal refere à distribuição de elementos da equipe de enfermagem em unidade durante todos os dias do mês, de acordo com turnos de trabalho, manhã, tarde e noite. A escala diária, ela divide as funções de enfermagem diariamente. E a escala de férias prevê que as férias devem ser distribuídas de forma racional para que não haja a ausência de enfermagem ali diária ou mensal, né? Então nós temos aí 3 tipos de escala. Um enfermeiro faz essas escalas, né? Responsável pela elaboração dessas escalas. Essas férias elas são oferecidas ou ofertadas geralmente pela questão, observando o vínculo que o profissional tem com a empresa, né? Nós temos situações diferentes. Nós temos profissionais de carteira de trabalho assinada, nós temos profissionais contratados. Segundo os que nos passam, profissionais com carteira de trabalho têm direito às suas férias normal. Já enfermeiro, pessoal da enfermagem, outros profissionais que são contratados, teoricamente, na teoria, não tem direito às férias. Então, há aí um acordo, há um ajuste para que esse profissional também tenha direito a ter suas férias.
ao meu ver, isso é meio que desumano, né? Você não dá direito a um profissional, sendo que ele trabalha, a um profissional contratado, sendo que ele trabalha o mesmo tanto e a mesma intensidade de um profissional de carteira assinada. Então, se eu particularmente, se eu puder ter direito um dia de ser responsável por isso, eu vou tentar oferecer as férias também para o profissional contratado. É uma questão de merecimento, é uma questão de ser humano com o profissional. Né? Nós já dissemos, na maioria dos trabalhos, na maioria das vezes, todos os profissionais de enfermagem, eles não têm uma boa remuneração, não têm um bom reconhecimento. Então, não ter direito às férias, para mim, é muito desumano. Então, a gente vê muito assim, por exemplo, entre os profissionais contratados, ao elaborar a escala, existe aí um acordo. Eles, entre os técnicos de enfermagem, vamos supor, entre os técnicos de enfermagem, eles conversam entre eles e entram em acordo que quando um vai sair de férias, no mês seguinte, todos os outros, ele dá um plantão a mais no mês anterior. Então, para que no mês, ou seja assim, no mês que ele tiver de férias, todos os outros vai dar um plantão a mais para cobrir as férias que ele tirou. Acontece muito desse tipo de acordo para que eles tenham direito a férias. Então, nessa questão de férias, você vê que o enfermeiro, gestor da unidade, às vezes ele não tem autonomia diante de uma lei, né? Mas ele pode ter autonomia de fazer essa facilitação, faz parte ali do gerenciamento ali. Absenteísmo define-se a ausência habitual do emprego, né? É a soma dos períodos em que os empregados de determinada organização se encontram ausentes do trabalho, né? Então nós vamos ver aqui causa e fatores do absenteísmo. Existe o absenteísmo por doença, né? Doença quando a pessoa adoece, principalmente agora na época de coronavírus, profissionais que são detectados como positivo para o coronavírus, automaticamente ele é afastado do trabalho para que não haja contaminação dos outros profissionais dentro dos pacientes. Em primeiro lugar também para que ele se recupere, né? Mas não só do coronavírus, mas por outras doenças, né? Por patologia profissional, ausência por acidente de trabalho ou por doença profissional. Todos nós, profissionais da área de saúde, nós temos que ficar atentos, né? Porque parece que depois que você começa a trabalhar em um local, você começa a apresentar várias patologias. Aparece doença de tudo quanto é lugar. Coluna, dores, doenças mentais, né? Depressão, a síndrome de Burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. Então, nós não percebemos o tanto de carga emocional que nós recebemos no nosso trabalho, né? Tanto emocional quanto física, né? Porque nós, no leito, por exemplo, nós viramos paciente de um lado para o outro para mudança de decúbito, manipulamos o paciente com força para banho no leito, para troca de fralda, para curativos. Então, nossa coluna sofre muito, né, com isso, que às vezes nós fazemos força e não fazemos a força preservando a nossa coluna, né? Então, a gente tem que ter ali o cuidado de nos preservar quando nós estivermos prestando assistência aos pacientes, porque senão a gente adoece mesmo, né? Nós temos colegas que chegam no plantão já se queixando de dores, né, de esgotamento mental. Isso é muito comum. O absenteísmo legal, né, que são amparados como gestação, doação de sangue, serviço militar. Nós temos também o absenteísmo voluntário, ausência no trabalho por questões particulares, não justificada por doença, né? Nós temos paciente mesmo que precisa mesmo se aumentar porque ele não consegue trabalhar. Nós temos um absenteísmo compulsório,
compulsório impedimento ao trabalho devido à suspensão imposta pelo patrão, por prisão, por impedimento que não permita o trabalhador chegar no local de trabalho. Então, o absenteísmo, ele influencia na escala de trabalho, né? Nós temos questões aí de imprevistos, né? Mas também nós temos questões que estão previstas. Nas questões que são previstas, que a gente sabe que o profissional vai se ausentar, a gente tem como fazer uma modificação na escala. Agora, quando há uma questão assim que o profissional precisa se ausentar rapidamente, que houve ali um imprevisto, aquelas horas de enfermagem podem estar prejudicadas, né? Porque aí vai acabar acarretando uma carga de trabalho maior para os profissionais que estão presentes, né? Então, muitas vezes, o gerente da enfermagem, o gerente da unidade, convoca um outro profissional para cobrir aquele profissional que está se ausentando naquele momento. Tem algumas leis trabalhistas que precisam ser observadas, né? Porque nós da enfermagem não observamos tantas questões legais. Nós trabalhamos meio que automaticamente, nosso trabalho é meio que automático, a gente parece que é robô. Nós parecemos que somos robôs, né? Nós somos umas máquinas. A gente vai na descida, na banguela, como se diz, né? A gente vai no piloto automático. E nós não nos atemos algumas vezes para algumas questões trabalhistas, né? Então, o funcionário, eu peço a vocês que, quando vocês forem entrar no campo de trabalho, que vocês vejam as leis em vigor no momento. Eu catei algumas aqui, mas não deu tempo de ter a certeza se são as que estão em vigor. O funcionário pode trabalhar até 8 horas diárias e 44 semanais. A gente pensa que é pouco, mas é muito. A jornada de trabalho pode chegar no máximo até 12 horas diárias, né? O funcionário tem direito a no mínimo uma folga semanal remunerada, preferencialmente no domingo, exceto em atividade que exija trabalho aos domingos. No caso, o funcionário tem direito a pelo menos um domingo a cada 7 semanas. Geralmente isso não ocorre muito na prática. Às vezes ocorre, mas às vezes não. O trabalho noturno compreende das 22 às 5 horas da manhã. A hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos. 7 minutos e 30 a menos que uma hora normal, né? Portanto, 7 horas noturnas é igual a 1 hora diurna, né? A mulher que está amamentando tem direito especiais a 1 hora até completar 6 meses. Parece que agora tem esse direito, maternidade. O homem também tem direito, parece agora, a ficar um período afastado, não tanto quanto a mulher, né, mas durante essa folga por maternidade, a mulher tem o direito, se não me engano são 6 meses, e o homem tem direito a 2 meses, a 3 também. Não sei se vale para a enfermagem também. Legislação. Durante a hora semanal do trabalho do pessoal de enfermagem, varia de acordo com a instituição. Isso aí é a instituição que elabora sua carga horária, porque depende do tamanho, do porte da instituição, né? Vai de 30 a 36 horas, 40 a 44, ou então 12 por 36, 12 por 60, não podendo exceder a 44 horas semanais. E aí você conta ali na sua instituição quantas horas de trabalho você trabalha. O número de folga é de acordo com a duração semanal do trabalho, acrescentando as folgas referente aos feriados do mês. A gente da enfermagem, da área da saúde, geralmente não tem tantos feriados assim, né? Por exemplo, quais são os feriados que mais importam para o pessoal? O São João, que o pessoal gosta de curtir o São João, né? Natal e Ano Novo. Isso aí, existe um acordo entre os profissionais para que todos possam usufruir desses momentos, né?
Então, nas escalas que desses meses, no caso de junho e de dezembro, a equipe entra em acordo, né? Quem gostaria de participar dessas festas, né? E quem não gostaria. Quando não há um acordo, aí existe um sorteio. Um sorteio que aí infelizmente vai depender da sorte para que todos possam aí participar do São João, do Natal e do Ano Novo. Então, ocorre também assim, do profissional que participou do Natal do ano passado e do Ano Novo do ano passado, você dá oportunidade para o profissional que não participou, para que aí haja um equilíbrio e todos possam ter esse momento em família e em amigos. A escala mensal. Até que o dia do mês, os funcionários poderão solicitar folgas, ou seja, as preferências. É o período lá da elaboração da escala, como a gente disse anteriormente. 15 dias antes da elaboração da escala, você coloca lá no livro de preferência os dias que você quer folgar. A escala diária, qual é a finalidade de uma escala diária? Garantir assistência de enfermagem com qualidade e de segurança e evitar sobrecarga ou ociosidade do trabalho. E chega a parte de relatórios de enfermagem, né? Relatórios de enfermagem basicamente são o prontuário do paciente. O prontuário do paciente ele é elaborado quando o paciente ele é admitido na unidade, né? Então, vamos no passo a passo aqui. O paciente deu entrada na unidade. É feita ali a ficha dele na recepção, ele vem para a triagem. Faz a triagem, solicita o atendimento médico, ele é medicado ali na emergência, ele não recuperando o seu quadro clínico, o médico solicita a internação. Aí na internação você pega uma pranchetinha e coloca os documentos ali que vão ser feitos esses relatórios. Que documentos são esses? Tem um documento que é exclusivo do médico, que são as folhazinhas que é feita o diagnóstico médico e a prescrição médica. Então, tem essas folhinhas, elas estão grampeadinhas, você entrega para o médico, você preenche no mínimo ali o nome do paciente e o médico vai colocar ali quais são os sinais e sintomas que o paciente apresentou, vai colocar ali um possível diagnóstico para que esse paciente seja lançado lá no sistema, lá no CISREG, né? E vai colocar a prescrição a prescrição médica, a dieta, o repouso, os sinais vitais, as medicações, né? Então essa parte é médica, mas esse relatório fica com o enfermeiro, né? Depois vem os relatórios que são da enfermagem, né? Que tem a prescrição de enfermagem, que são feitas as evoluções, né? A evolução na admissão é feita pelo enfermeiro, geralmente é pelo enfermeiro. Possa ser que o técnico faça. Nada impede de um técnico bem capacitado de fazer um relatório inicial, uma admissão de enfermagem do paciente na unidade hospitalar. No geral, o enfermeiro faz, né? Então, eu acho que eu tenho um modelinho mais à frente de relatório de admissão. Tem uma folhazinha também que vem dentro dessa prancheta, que é dos sinais vitais, né? Que a gente, na instituição, nós aferimos os sinais vitais algumas vezes por dia. E esses sinais vitais eles são anotados e acompanhados ali, para ver o estado de saúde do paciente. Então, basicamente, são esses. Tem lá o relatório médico, né? Tem a prescrição médica, tem a prescrição de enfermagem, que é feita a evolução inicial e as evoluções subsequentes. Após a evolução inicial, a admissão na folhinha de enfermagem, o técnico pode fazer as evoluções subsequentes. Os técnicos também são bons em relatar.
o que é necessário assim mais para você preencher um relatório de enfermagem é mais conhecimentos de anatomia e fisiologia e evolução do quadro clínico do paciente. Basicamente é isso. É você perceber a evolução clínica do paciente, se para melhor, se para pior, né? E você anotar o que você percebeu ali quando você foi no leito e examinou o paciente. Existe na enfermagem a sistematização da assistência de enfermagem. Porque hoje a enfermagem ela não é... Acho que desde quando ela foi, vamos dizer que descoberta pela enfermeira Florence Nightingale, né, que era enfermeira na Inglaterra, durante a Guerra da Crimeia, foi uma guerra que existiu lá na Inglaterra, essa enfermeira atuava em um local que recebia os soldados feridos. Antes da assistência dessa enfermeira nesse campo, os soldados morriam muito. Morriam tanto por perda sanguínea, perda maciça de sangue e principalmente por infecção. Então, essa enfermeira, ela sistematizou ali, ela separou pacientes de acordo com a gravidade e com a infecção, com o grau de infecção. Ela separou em locais e prestou cuidados específicos a esses soldados. E o resultado disso foi que a recuperação desses soldados foi bem maior com assistência de enfermagem do que sem assistência. Então, foi numa guerra que nasceu a enfermagem, né, através da enfermeira Florence Nightingale, durante a Guerra da Crimeia, em que houve ali a recuperação de soldados feridos na guerra. Então, a sistematização da assistência de enfermagem, ela diz respeito a uma organização da assistência prestada aos pacientes, né? É um processo que a gente fala, né? É um processo que a gente vê ali. Todas as etapas do processo de enfermagem: avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Então a gente faz uma avaliação inicial do paciente. Seu estado geral, seu estado emocional, seu estado psíquico, seu estado espiritual. Depois nós fazemos os nossos diagnósticos de enfermagem. Nós temos livros específicos, que são o NANDA, o NIC e o NOC, que são livros que tratam de diagnóstico e de assistência de enfermagem a determinadas patologias. E nós temos os nossos diagnósticos de enfermagem. Existe o diagnóstico médico e existe o diagnóstico de enfermagem. Aí depois que nós fazemos o diagnóstico de enfermagem, nós fazemos um planejamento para intervir naquele diagnóstico. Depois nós fazemos a implementação do planejamento que nós fizemos. Nós pomos em prática ali a implementação. Depois nós fazemos a avaliação do serviço que a gente prestou, uma avaliação final, para ver se surtiu efeito aquela assistência que a gente prestou. Eles devem ser integrados no sistema de registro do paciente. Então, quando a gente faz uma avaliação, que a gente nota algo diferente no paciente, a gente chega lá no relatório e anota. O paciente apresentou sudorese, o paciente apresentou êmese ou vômito, né? O paciente não apresentou eliminações vesicais. Então, o que a gente anota de anormal, a gente anota. Porém, se a gente notar melhora, a gente também vai lá e relata. É importante a gente relatar isso no relatório médico, né? Então, tanto o enfermeiro quanto o técnico, como eu disse anteriormente, há muito tempo atrás, nós somos os olhos da equipe médica. Então, nós que percebemos essa evolução, porque nós temos contato maior com o paciente do que o médico, né? Por isso que eu acho que a gente deveria ganhar mais que o médico. Inclusive, nessa questão de coronavírus, a maior parte dos profissionais contaminados são os técnicos de enfermagem, seguidos pelo enfermeiro e depois pelo médico, devido à maior parte de contato que nós temos com esses pacientes infectados pelo coronavírus. Então, quando nós fazemos esse processo de enfermagem no paciente, nós relatamos,
o que é que ocorre? Nós permitimos a facilitação da comunicação entre a equipe médica, né? Então, quando o enfermeiro pega o prontuário para ler, ou quando o médico pega o prontuário para ler, ele vai perceber a evolução do quadro clínico do paciente. Então, esses relatórios, eles servem aí como um elo de comunicação entre os profissionais da equipe de saúde. Eu anotei aqui um roteiro, aproveitando o momento, para anotações de enfermagem. Algumas observações que nós precisamos ter quando fazemos a anotação do prontuário do paciente. Já que a gente está falando de relatório, é bom fazer uma revisão rápida, né? Então, comportamento e observações relativas ao paciente. Nível de consciência, né? O nível de consciência diz respeito à orientação espacial do paciente. Ele pode estar orientado, desorientado, levemente orientado, vai depender do nível de consciência dele. O estado emocional dele, né? Triste, muito triste, depressivo, risonho, choroso. A gente vai anotar o estado emocional dele. A integridade da pele e mucosas, né? Nós temos diferença de integridade da pele, por exemplo, de idoso para uma pessoa mais jovem. A gente tem uma pele de idoso mais ressecada, mais enrugada. A pele de uma pessoa mais jovem, ela já é um pouco mais hidratada, né? mais rígidazinha, né? Mucosa diz respeito às mucosas oftálmicas, a mucosa nasal e a mucosa oral, né? Então a gente vai perceber o quê? O grau de hidratação da pessoa através da mucosa, né? É exatamente isso, a hidratação. Depois, a aceitação da dieta. É importante para o paciente ele se alimentar para que haja uma recuperação, né? Porque a pessoa, nós sabemos que quando a pessoa está doente, ela se alimenta menos, ela perde o apetite, né? Então, há um desgaste interno muito grande, né? Então, a alimentação vai repor aí energia suficiente para ele suportar esse momento de internação que ele está ali no leito, sem praticar atividade, consumindo as suas reservas energéticas. Ele está ali recebendo medicações fortes. Então, a aceitação da dieta vai ajudar, né? Manutenção da venóclise, né? Quando a gente for no leito, a gente vai medicar o paciente, a gente vê se o acesso dele está bom, né? Se está ruim, se ele está hidratado ou não. O paciente desidratado tem mais dificuldade de se posicionar os acessos, né? A hidratação também diz respeito à ingestão de líquido dele, se ele está ingerindo bastante líquido, né? A movimentação do paciente no leito, ela pode ser importante também na questão da prevenção de escaras de decúbito, né? A gente pede para o paciente, ou a gente coloca o paciente, orienta o acompanhante de mudanças de decúbito, né? Eliminações, tanto vesicais quanto intestinais, né? Urina e fezes. A gente observa, né? Tanto se ele está urinando na fralda, ou se ele está urinando no banheiro, ou se ele está urinando no aparador, né? Ou através da sonda de demora. A gente vai no saquinho coletor e verifica o tanto que ele está urinando, ou verifica a disúria também, que é a ausência da urina, né? A anúria. Disúria é diminuição e anúria é a ausência da urina, né? A presença de catéteres e drenos, que muitas vezes o paciente está em uso, né? Os cuidados prestados ao paciente, prescrito ou não pelo enfermeiro, né? A mudança de decúbito, ela é importantíssima, né? Porque primeiro ela vai fazer bem para o paciente, né? Que o paciente não vai ficar sentado muito tempo, deitado sobre uma posição só, e pela força da gravidade, pela debilidade da pele, dos músculos, né? O enfraquecimento dessas estruturas,
vai ali favorecer o aparecimento ou aumento de feridas, né? Então, é um cuidado tanto de enfermeiro quanto médico. O enfermeiro pode fazer a prescrição, mudança de decúbito de tantas e tantas horas, né? O técnico já sabe muito bem disso. A gente sabe que a ferida por decúbito, a úlcera por pressão, é um trabalho a mais para o técnico. Então, ele já tem que ficar ligado nisso, para prevenção primeiro do aparecimento dessas feridas e depois para a recuperação dessas feridas, né? Posicionamentos no leito ou na poltrona, o banho, né? Se o paciente toma banho de aspersão, né? É como eu disse, tem enfermeiro que não faz, tem enfermeiro que faz. Geralmente é um trabalho do técnico de enfermagem, mas não custa um enfermeiro ajudar. Particularmente eu sempre me disponho a ajudar as técnicas, principalmente quando é um paciente do sexo masculino e quando ele é muito pesado. Então sempre me disponho a ajudar as meninas, vou sem problema nenhum, né? Embora seja uma atribuição do técnico. Curativos, a mesma coisa, é tanto do enfermeiro quanto do técnico. Na maioria das vezes é o técnico, né? Algumas vezes eu digo que é tanto do enfermeiro quanto do técnico, quando eu digo numa questão pessoal, que eu gosto de fazer curativo, gosto de prestar os cuidados no leito também. Retirada de drenos, sondas e catéteres, né? Vamos dizer que é uma atribuição do enfermeiro, mas também que o técnico sabe fazer, retirar alguns drenos. A depender do dreno, é do enfermeiro. Tem alguns drenos, por exemplo, catéter venoso central, e aí acho que já é um médico, né? Tem alguns drenos de tórax, também creio que seja médico, né? Catéteres, tem as catéteres e sonda de alívio, é enfermeiro, o técnico também sabe. Sonda de demora é do enfermeiro, mas o técnico também sabe fazer. E alguns catéteres também. Medidas prescritas pelo médico e prestada pela enfermagem. Repouso, uso de colete, né, o colar cervical, colar de tórax, ou um colar de membros, né, que aí são orientações médicas, né. Recusa de medicação ou tratamento. Então, o paciente ele pode se recusar a utilizar alguns medicamentos. Um dos cuidados que enfermeiro, técnico tem que ter é perguntar se o paciente apresenta alergia aos medicamentos, né? Então, você sempre pergunta se o paciente já utilizou essa medicação antes e se teve uma reação alérgica. Aí, não administra, a gente pergunta, relata ao médico para que seja feita outra medicação, uma substituição. E também o paciente ele pode se recusar, né? Tem algumas questões éticas e legais que existem no campo da saúde, né? Então, essas questões éticas e legais a gente pode estar aí, eu estou disposto a trabalhar com vocês questões éticas e legais em um outro momento também. E, por exemplo, também pegando o momento atual, que é a pandemia por coronavírus, quando chega um paciente muito grave lá na unidade, o médico fala, olha, esse paciente vai ter que ser transferido para o hospital de base ou para o hospital Costa do Cacau. E o que está ocorrendo algumas vezes é que os familiares desse paciente que está grave não aceita que ele seja transferido para esse outro hospital. Então, eles assinam um termo de responsabilidade pela não transferência e que a família assuma caso ocorra a gravidade do quadro clínico do paciente, e mesmo se esse paciente vier a óbito, que esse óbito não veio por negligência médica, né? Então ocorre dos familiares não permitir a transferência desse paciente para uma outra unidade com medo de contrair o coronavírus. A gente tem os pacientes lá, os familiares têm assinado muito termo de responsabilidade nesse sentido. Tem documentos que já estão impressos, né? Por exemplo, alta a pedido.
né? Então, o paciente tem o direito de pedir alta, solicitar sua própria alta, né? Então, ele quer ir porque quer ir, ele acha que ele pode ir, então a gente faz ele assinar. Porque se ocorrer um problema com ele lá fora, como eu disse, tudo pode virar uma questão judicial. Então, a gente precisa estar respaldado nessas situações. Então, nós pedimos a eles que assinam esse termo, esse alta pedido, como também assina o termo de responsabilidade pela não transferência, né? E ele pode se recusar a tomar um medicamento verbalmente, desde que haja ali testemunhas, e se for preciso que o enfermeiro, ou até mesmo o técnico, se ele souber elaborar um documento relatando que o paciente se recusou a tomar tal medicamento e que o paciente ali assine, ou um familiar responsável pelo paciente assine, tudo isso serve de respaldo para você. Então, a gente que está na área de saúde, nós também estamos sujeitos a estar exposto a questões jurídicas, a questões legais, né? Como, por exemplo, outro dia apareceu um recém-nascido falecido, né? Morto. A mãe chegou às 4 da manhã com um neném que estava falecido, que estava ao seu colo, e é uma questão policial que acaba vindo para suas mãos, né? Então você que está de plantão, você ali está exposto a sofrer algumas consequências, mesmo sem culpa, mas você tem que procurar ali ter seu respaldo, o respaldo da sua equipe, né? Tem que haver aí uma união, tem que haver também uma consideração pela pessoa que está falecida, que está morta, né? Tem que haver a comunicação com a equipe policial, né? Você tem que ter o número da polícia, porque muitas vezes ocorrem situações de agressões que se iniciaram fora do hospital e que terminam dentro do hospital. Então sua segurança está em perigo, né? Geralmente os policiais eles fazem ronda no hospital, perguntam se está tudo bem, né? Principalmente quando é dias de festa que ocorre, então tem que ter essa conversa entre a equipe de enfermagem, a equipe de segurança ali local, vigilante local do hospital e a equipe policial. Então, quando se trata de paciente, então a gente está ali exposto a sofrer questões legais e éticas, né? Isso se dá também na recusa de tratamento e medicação, como nós temos o caso da Testemunha de Jeová, que eles não recebem transfusão sanguínea, né? Questão dos adventistas do sétimo dia que não comem determinados alimentos. Então, isso precisa ser respeitado, né? Precisa ser respeitado. Existem questões éticas, questões legais que você não pode menosprezar. Você tem que ter o respeito a tudo isso. Roteiro para anotação de enfermagem. Respostas específicas do paciente à terapia da assistência. Alterações do quadro clínico. Você anota se ele teve melhora, se ele teve piora, né? Sinais e sintomas. Alterações de sinais vitais, né? Intercorrência com o paciente. Providências tomadas e resultado. Eu vou adiantar uma coisa que eu não lembro se eu coloquei mais para frente. Mas a passagem de plantão é muito importante também. Porque um paciente ele pode, por exemplo, estar apresentando queda na glicemia, né? Isso é muito importante ser relatado. Além dele ser anotado no livro de sinais vitais, na folhinha específica dos sinais vitais, é importante que uma alteração no quadro clínico dele, uma alteração nos sinais vitais, seja relatada verbalmente, né? Essa passagem de plantão, adiantando aqui um pouco, ela é feita de médico para médico, ou deveria ser feita, que geralmente o médico ele não encontra com o outro na maioria das vezes, ou às vezes se encontra, então um passa para o outro o plantão. O enfermeiro também ele deve passar para o outro enfermeiro o que ele anotou de anormal ou de melhora. E o técnico de enfermagem também ele precisa passar para o seu colega as situações, né? Então, alteração de sinais vitais é um dos fatores que levam
a maior importância de se passar o plantão, né? As intercorrências com o paciente. É por isso que é importante a passagem de plantão, né? A pessoa que está chegando, o profissional que está chegando, tem que estar a par do que aconteceu com o paciente no turno anterior. E o profissional que trabalhou nesse turno anterior, ele tem essa obrigação de passar o plantão, né? Isso pode salvar uma vida. Quinto, medidas terapêuticas executadas pelos membros da equipe. Passagem de dispositivo intravenoso, que é o intracate duplo, triplo, no lume. Visita médica especializada e avaliações. Atendimento e fisioterapia da nutricionista ou psicólogo, né? Então, se você avalia um paciente, você é técnico de enfermagem, você nota que esse paciente está com uma dificuldade grande, vamos supor, de se alimentar, você chega para o enfermeiro e relata, né? E aí, se ele está com a dificuldade na mobilização de um membro, se esse membro está pouco móvel, se não está mexendo muito o membro, você comunica, fala, talvez aquele paciente ali precisa de um nutricionista ou de um fisioterapeuta ou até mesmo de um psicólogo, né? Dificilmente a gente vê um psicólogo, mas você tem autonomia de observar algo anormal e relatar, né? Não é você passar por cima. O que deve acontecer nesse planejamento de assistência ao paciente, nessa gerência, é simplesmente a comunicação, né? Porque existem essas atribuições que são pertinentes ao enfermeiro, ao técnico de enfermagem e também tem auxiliar de enfermagem. Então, existem atribuições que são pertinentes a cada um, né? Porém, quando existe a comunicação, existe a facilitação. Então, não é bom assim você fazer algo que você sabe que não deve fazer, que não é de sua alçada, mas que você comunique ao paciente, ao seu superior, ao seu colega. E muitas vezes esse colega lhe dá a permissão, lhe dá a autorização de, por exemplo, solicitar um atendimento especializado. Ou então você passa para o enfermeiro e o enfermeiro liga ou anota e solicita um atendimento mais especializado para aquele paciente. A questão da comunicação é muito importante. Orientações educativas, né? Isso que geralmente está relacionado à alta do paciente, né? Quando o paciente vai receber alta, essas orientações ela pode ser prestada tanto pelo enfermeiro quanto pelo técnico, né? Orientação da nutrição, do que o paciente hipertenso não pode comer, um paciente diabético não pode comer, né? A realização de atividade física para a manutenção da saúde, né? E o uso correto das medicações. O uso correto das medicações também é muito importante, porque existe a polifarmácia, né? A polifarmácia é aquele paciente que acumula muitos medicamentos em casa. Esses medicamentos às vezes são dados por outros pacientes, por outros amigos, e acaba que ele não toma direito o medicamento que é necessário. Então você tem que passar para ele quais os medicamentos são necessários para ele e como é que deve ser feita a tomada desses medicamentos. Outros fatores relevantes de qualquer natureza referidos pelo paciente ou percebidos pelo profissional: acidentes e intercorrências, recebimentos de visitas. Na maioria das vezes, os pacientes internados têm direito a um acompanhante, né? Particularmente, eu já tive pacientes particulares e quando esses pacientes foram ficar internados em hospitais, me fizeram assinar um termo de responsabilidade por quedas, né? Queda do leito ou queda na deambulação desse paciente. Então, o hospital tirou de si a isenção, a responsabilidade se esse paciente sofresse alguma queda e transferiu para mim. Então, a gente tem que ficar atento em pacientes que ficam internados nas suas mãos, né? Ter muito cuidado, não facilitar para que esse paciente caia, né? Você tem que
tanto observar se o leito dele está colocado em uma posição próxima à parede, se esse leito tem aquela grade de proteção. Você tem que elevar essa grade para evitar que esse paciente caia, tem que avisar o seu acompanhante, seu familiar que está ali acompanhando também o risco de quedas, né, o risco de intercorrências, né. Vocês sabem que tem paciente que abre o soro, ou fecha o soro, aumenta o oxigênio, diminui o oxigênio, e tudo isso atrapalha na terapia, né. Pacientes que levam outros alimentos, já teve casos de pacientes que usaram fumo, até álcool, que eles levam, eles não conseguem ficar sem, eles fazem isso escondidos, né? E ficar atento para o recebimento de visitas, né? Então, revisando aqui um pouco do prontuário, né, que faz parte lá do registro da prática de enfermagem. Ele trata do histórico clínico do paciente. Então, ele é feito desde o momento da admissão e vai até a alta ou óbito, né? Na admissão, geralmente o enfermeiro elabora essa admissão do paciente. Depois, na questão da evolução, os técnicos podem estar ali realizando essas evoluções. Existem uns horários já estabelecidos para serem feitas as evoluções, geralmente 2 ou 3 vezes por dia, né? E fora essas horas que já são estabelecidas, se o técnico de enfermagem ou enfermeiro for no leito e presenciar algo de anormal, ele chega e também ele faz essa anotação, essa evolução também. Ou se ele presta um cuidado específico, se ele notou uma anormalidade, ele comunicou ao médico, o médico ali modificou a terapia e você, técnico ou enfermeiro, foi lá e prestou essa terapia no paciente, você também anota que foi feita a terapia, né? Então, o profissional seguinte vai ler que você fez algo e que talvez essa terapia que você fez anteriormente vai ser continuada. O relatório de alta hospitalar ele é simples de fazer, né? Geralmente o enfermeiro faz a alta hospitalar. É quando esse prontuário, a gente fala que ele vai dar baixa nele, que a gente vai passar esse prontuário para o faturamento do hospital, do pessoal do faturamento. Esse prontuário ele vai ser analisado por uma equipe, por algumas pessoas específicas, que vai ali dar baixa nesse prontuário e que alguns rendimentos financeiros são adquiridos no hospital a partir desses prontuários. Então, é de suma importância, é um documento muito importante, um prontuário para o hospital. E muitas vezes esse paciente ele vai evoluir para óbito. Ressaltando que, quando o paciente ele vai a óbito, a gente faz a anotação no prontuário o que foi que levou ao óbito, né? Lógico. E também tem outro documento que é o atestado de óbito, que também fica no hospital, muitas vezes. Pode ser preenchido pelo enfermeiro ou pelo técnico. Na maioria das vezes, o enfermeiro que preenche o atestado de óbito. Tanto o atestado de óbito quanto o atestado de nascido vivo. Quando nasce uma pessoa, quando nasce um nenenzinho, a gente faz ali o atestado de nascimento de nascido vivo. E o de óbito também, né? O atestado de óbito. Tem ali as casas, tem 3 folhinhas, uma preta e branca, uma amarela e uma vermelha. A branca e a vermelha fica no hospital e a amarela a gente encaminha para a pessoa, para o familiar da pessoa que foi a óbito, para a pessoa dali os trâmites legais para cartório e óbito atestar e sepultar seu ente querido. Então, o atestado de óbito é um documento também que faz parte da enfermagem, né? Tanto de nascido vivo quanto de óbito. Temos outros documentos, já que a gente está falando aqui de óbito, atestado de óbito,
que faz parte, né? Como acidentes de trabalho grave, como acidentes por animais peçonhentos, né? Cobra, aranha, escorpião, geralmente são esses. Nós temos agora o do novo coronavírus, né? Que são da alçada da enfermagem que fica com a gente. Nós temos também esses atestados que fazem parte do cotidiano da enfermagem também. Aqui nós temos um exemplo de prontuário, né? Ele tem que ser constado ali pela data e pela hora, né? É importante que tenha sempre isso, porque os plantões eles são diferentes são plantões matutino, diurno e noturno, né? Prestada por uma equipe pela outra equipe. Então todos esses prontuários ele tem que constar a data e a hora. Vamos ler juntos esse prontuário, né? 7/7/2020 às 09 horas. Aqui no caso esse paciente veio em abreviado por uma questão de privacidade, né? Bom, então vamos lá. Paciente MJS apresenta-se consciente, comunicativo, ictérico, aceitou o desjejum oferecido, tomou banho de aspersão, deambulando, afebril, dispneico, normotenso, taquicárdico, mantendo venóclise por scalp em MSE ou membro superior esquerdo, com bom refluxo, sem sinais flogísticos, abdômen ascítico, doloroso à palpação, sonda vesical de demora com decúbito de 200 ml, de coloração alaranjada, está se referindo aí à urina, eliminação intestinal ausente há um dia, refere a algia generalizada, dores por todo o corpo, e tem ali a assinatura do profissional com o número do conselho de registro, que geralmente vem o carimbo, assina e carimba, que o carimbo vem mostrando se é técnico, se é enfermeiro, médico e o conselho de enfermagem ou de medicina, no nosso caso o conselho regional de enfermagem. Então esse é um modelo de prontuário do paciente, um modelozinho de uma evolução de um paciente, né? Tudo que ele está apresentando no momento que a gente foi visitá-lo. Então o prontuário ele é um registro da prática de enfermagem no histórico clínico do paciente. Relatório de enfermagem na alta hospitalar, REA. Bom, pelo visto acabou aqui a nossa aulinha, né? Ela foi um pouco rápida, até mesmo para não cansar muito vocês. Eu gostaria que ela fosse um pouco mais demorada, mas acho que vocês não gostariam não. Acho que vocês se cansaram um pouco. Eu queria ter apresentado um pouco mais, ter mais tempo para elaborar, né, mais coisas. E gostaria também de mudar a metodologia se eu tiver uma próxima oportunidade. De fazer um videozinho na prática, lá no hospital, pedir a permissão e elaborar uma videoaulazinha mais prática, para não ficar tão cansativo para vocês. Espero ter agradado a vocês, né? Agradado e que houve um objetivo aqui de passar o conteúdo e que houve aí uma recepção desse conteúdo da parte de vocês. Estou disposto aqui a melhorar sempre cada vez mais e quero ter um retorno de como que eu fui nessa aulinha, e as atividades eu vou deixar por conta da Aline e gostaria de participar com vocês de outros momentos também, né? Foi um prazer estar com vocês e vou colocar as referências também separadamente, não adianta mostrar somente as referências aqui, vou mandar as referências ou por e-mail ou através de WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima. Se cuidem aí do coronavírus.